Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns temas importantes para o decorrer do Vasco durante 2020 e também início de 2021, né? Vamos falar sobre a situação de jogadores que estão cobrando o Vasco na justiça, mais um, né, por sinal. Vamos falar também sobre o atual elenco, né, que teve novos casos de Covid. Vamos falar sobre essa situação da propaganda eleitoral do candidato Alexandre Campelo e o que tem feito nessa atual gestão aí, inclusive devendo o candidato à presidência do Vasco atual, o senhor Jorge Salgado, e o que tem por trás disso tudo. Além de tudo, vamos falar sobre essa situação do Benítez, né? Benítez realmente vale esses 14 milhões de entrada que o Vasco quer dar? Então, de onde é que a gente vai tirar esse recurso, né? Então fica aí, logo depois da vinheta, a gente vem trazendo a nossa opinião sobre tudo isso. Então, pessoal, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a situação do atual elenco do Vasco. O Vasco tem algumas baixas pela Covid novamente. O Vasco, que é um dos clubes mais afetados no Brasil em relação a casos de coronavírus, né? Duas baixas no elenco principal. Caio Tenório, lateral direito, que vem sendo titular desse time do Ricardo Sapinto, está de fora, testou positivo, assim como o Marcelo Alves também. Outros 3 profissionais do Vasco também testaram positivo. O vice-presidente de futebol, José Luiz Moreira, o nutricionista e também um coordenador técnico testaram positivo para o Covid-19. Então, risco altíssimo ainda, né? A gente tem visto aí no país e no mundo alguns estados com volta aí do ápice, né? Do alto nível de contágio. Tem que realmente ficar muito atento, mas no Vasco realmente a coisa tem sido muito recorrente, né? Quase que semanalmente. A gente teve até um intervalo interessante, mas quase que semanalmente a gente tem um ou outro atleta infectado, né? Uma pena, porque o Caio Tenório vinha sendo titular da lateral direita. Pelo Brasileirão, neste domingo, o Vasco pode ter a estreia do Léo Matos, novo lateral direito do Vasco, que já está regularizado, está ansioso para jogar, e a torcida também ansiosa para vê-lo em campo. E como opção, o técnico ainda terá o Pikachu que deverá ser titular no jogo de volta na Venezuela contra o Caracas. Então, a gente vive falando aqui, né, da oportunidade para o Caio Tenório, a gente tem a curiosidade de ver como é que esse jogador se comporta. Pegou a lateral direita como titular, deve disputar a vaga com o Léo Matos, mas infelizmente o Pikachu volta de novo ao time e a gente espera que pelo menos o Pikachu jogue bem nesse jogo, né, para não comprometer a nossa classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Jogo que vale aí 2,8 milhões de reais, né? Um Vasco que está precisando muito arrecadar. A gente já ficou de fora da Copa do Brasil, né? Arrecadamos ao total ali cerca de 5,9 milhões de reais até onde fomos. Deixamos de arrecadar outros milhões se a gente fosse até as oitavas, mas infelizmente caímos aí para o Botafogo, né? Por falar em valores, o ex-jogador do Vasco, Oswaldo Henriquez, o mais conhecido como Boca Negra, entrou na Justiça do Trabalho aí, cobrando 675 mil reais do Vasco em relação a multas e verbas rescisórias. É outro jogador aí que, mais uma vez, né, aciona o Vasco na Justiça. Eu digo mais uma vez porque são vários os atletas que passam pelo Vasco e tem que buscar a Justiça do Trabalho para receber o que acham que tem realmente de receber em relação a direitos, né? Verbas rescisórias é algo que realmente o clube tem que pagar. O Vasco vai ter que recorrer, né? O Vasco ainda vai se pronunciar sobre a situação, a informação dada pelo Sport News Mundo. Mas o que me entristece é isso, né? Entra presidente, sai presidente e o Vasco o tempo todo sendo acionado aí com penhoras, com Justiça do Trabalho. O Vasco que já tem aí a participação no ato trabalhista para poder pagar isso tudo de forma escalonada, né, a longo prazo, mas são contas realmente que fazem parte desse mau planejamento do futebol vascaíno, né? A gente vê o planejamento na gestão administrativa comprometido, não conseguindo pagar salários,
e a gente vê o departamento de futebol inchando folha de pagamento com jogadores que não têm desempenho para atuar num gigante como o Vasco da Gama, e aí um desempenho fraco dentro de campo que logo depois é cobrado na justiça porque o clube não consegue honrar seus compromissos, né? Em se tratando dessa questão de compromisso e de deveres do Vasco, né, a gente vem trazendo no vídeo de hoje uma situação em relação à campanha do atual presidente, né, o Alexandre Campelo, que é o gestor do Vasco hoje, se lançando aí, né, como candidato à presidência no próximo triênio, né? A gente fica preocupado com a situação pelo seguinte, é uma gestão, melhor falando, é uma gestão que tem tido dificuldade para pagar salários. É uma gestão que tem tomado empréstimo com candidatos aí presidenciáveis do Vasco, como é o caso do Jorge Salgado. Nós vamos deixar um trecho aqui de uma entrevista dada numa live ao canal Pop Bola, com a participação do Thiago Fontes, vascaíno do Cerrado. Para quem não conhece, ele é o dono do canal vascaíno do Cerrado, e fez uma pergunta ao Jorge Salgado em relação a uma confissão de dívida que o Jorge Salgado teria ali, a assinatura do Campelo numa confissão de dívida para que fosse tomado um novo empréstimo. Acompanhe aí. Tem duas bandeiras que estão sendo levantadas por campanhas de grupos políticos no Vasco. Uma é a gestão profissional e a outra é a transparência. Todos eles estão falando nessas duas situações aí para o futuro do Vasco. Então, partindo do princípio da transparência, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Em 2013, o senhor fez um empréstimo para socorrer o Vasco da Gama. Na ocasião, ali, o presidente era o senhor Roberto Dinamite. Nem ele, nem o presidente Eurico Miranda, ex-presidente Eurico Miranda, acertaram essa dívida com o senhor. Agora, na gestão do presidente Alexandre Campelo, o senhor fez um novo aporte, fez um novo empréstimo socorrendo o Vasco e fez uma renegociação dessa dívida para ser paga em dezembro com a venda de um jogador ou com a premiação do Campeonato Brasileiro. Em uma entrevista ao meu canal, eu entrevistei o presidente Alexandre Campelo e eu perguntei para ele se ele assinou uma confissão de dívida em seu nome. Ele me mandou perguntar ao senhor, vai perguntar ao Jorge Salgado, e ainda falou o seguinte, abre aspas, quem deve explicações é o Jorge Salgado, fecha aspas. Com base nesse depoimento, em nome da transparência que é pregada por todos no Vasco, eu quero fazer hoje uma pergunta, para que fique claro para o torcedor vascaíno, que é o seguinte, aliás, algumas perguntas. A primeira, quanto o senhor emprestou em 2013? Quanto o senhor emprestou agora na gestão do presidente Alexandre Campelo? Por que essas dívidas elas não constam no balanço do Vasco? E, por fim, o presidente Alexandre Campelo assinou uma confissão de dívida em seu nome? Essa dívida começa em 2013, tá? No momento de grande dificuldade, o Vasco recorreu mais uma vez aqui ao sócio Jorge Salgado para saber se eu podia ajudar o clube naquele momento de dificuldade. Era uma época do Roberto Dinamite. Então, sensibilizado lá com a situação, quase 4 meses de salário, jogadores querendo ir embora e tal, acabei aportando lá 13 milhões, que seriam pagos 20 dias depois com o dinheiro de um contrato que o Vasco ia assinar com a Nissan. Muito bem, o que aconteceu? O Vasco foi para a última rodada, perdeu aquele jogo, acho que foi em Joinville, lá com o Atlético Paranaense, que saiu uma briga horrível, e a Nissan cancelou o contrato. Então, a partir daquele momento, eu não recebia mais o empréstimo que eu fiz ao Vasco, porque a Nissan não pagou e a administração do Roberto não conseguiu me pagar. Aquilo depois passou para a administração do Eurico. O Eurico sempre me dizia que, olha, espera um pouco, quando eu vender algum jogador, eu vou te pagar. Muito bem. Entrou a gestão aí do Alexandre Campelo. Ele sabia, naturalmente, que eu tinha essa dívida com o Vasco, comentei isso com ele. E, no início desse ano, não sei se fevereiro ou março, eu fui procurado pelo Zé Luiz de Moreira, que hoje é o VP de futebol do Campelo, né?
Salgado, você precisa ajudar o Vasco aí novamente, o Vasco está numa dificuldade tremenda, os jogadores estão querendo ir embora, o Castanho não está querendo ficar, a gente tem uma dívida com o Marlone, se a gente não acertar essa dívida, o Marlone pode sair de graça. Então, novamente, passou aquele filme de 2013. O Vasco não tinha recurso, estava todo atrasado, problema de fluxo de caixa ali momentâneo. E aí eu fui lá em São Januário falar com o Campeiro, junto com o Zé Luiz. Então, naquela ocasião, eu coloquei para ele: Campeiro, o Vasco está me devendo dinheiro. Você está me chamando para colocar mais dinheiro num clube que não me paga. A gente tem que resolver isso de uma maneira mais definitiva e você tem que me dar bons argumentos para me te emprestar mais dinheiro. Muito bem. Ele mandou consultar lá a contabilidade para ver lá o meu empréstimo. Existia um empréstimo, realmente ele foi realizado, tinha um contrato, mas eu não sei por que razões a contabilidade do Vasco tirou o meu empréstimo do balanço em 2017. Não sei qual foi o motivo. Eu nunca tive intenção de protestar o Vasco, porque na hora que eu for protestar o Vasco, essa dívida triplica, porque ela é acrescida de multa de 75% sobre o saldo devedor. Então, eu teria, além de estar prejudicando o meu clube, eu estaria recebendo uma enorme quantia que eu não me sentiria bem. Então, como é que resolve o problema, Campeiro? Se a minha dívida prescreveu e você quer mais recurso? Aí consultou lá o advogado do Vasco, eu também estava com o meu advogado, tá? E chegou-se a um acordo que o Vasco tinha que fazer um novo contrato. Esse novo contrato chama-se Instrumento Particular de Inovação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o clube reconhece a dívida antiga, tá? E atualiza ela de acordo com o contrato assinado em 2013. Então, ela foi atualizada e virava uma dívida de R$8.040.000. Tá? Eu fiz uma conta de quanto aquele dinheiro que eu emprestei, corrigido tão somente pela inflação, sem juro, quanto seria? Cheguei a um cálculo de 5.600.000 para 8 milhões e tanto. Essa diferença eu não recebi do Vasco, eu perdoei como dívida. Então, esse novo contrato contempla os 5.600.000, que vem de 2013, 3 milhões corrigidos monetariamente, sem juro, 5.600.000, mas acrescido de 2 milhões, que é um empréstimo novo que eu acabei de fazer, né? Que o Vasco estava nessa situação que eu acabei de falar. Então, hoje, o que o Vasco me deve? Me deve 7.600.000. Como é que você vai me pagar, Campeiro? Se você está me deveu 3, não me pagou, está pegando mais 2, 7.600, corrigido. Ele falou: eu te pago quando eu vender um jogador, talvez a gente possa vender ainda nesse meu mandato. Tudo aquilo que passar de 15 milhões, se for um valor acima de 15 milhões, eu começo a te pagar. Os primeiros 15 milhões da venda vão ficar para o Vasco. Eu digo: tá bom, muito bem, aceito. Mas se você não vender o jogador, como é que eu recebo o meu empréstimo? Bom, se eu não vender nenhum jogador, você vai receber com a premiação do Campeonato Brasileiro que a TV Globo paga no final do campeonato. Então, eu tenho um contrato, posso mostrar para vocês, assinado pelo presidente do Vasco, Alexandre Campeiro, na qual ele firma o compromisso de pagar o meu empréstimo em 22 de dezembro, assim que era a data prevista para terminar o Campeonato Brasileiro, se não vender nenhum jogador. Então, tem o contrato, não sei se aí dá para ver a assinatura dele. E então, torcedor vascaíno, é preocupante ou não a situação?
Nós temos o atual presidente Alexandre Campelo, que lançou candidatura aí com o slogan aí, rumo certo. E o Vasco está com as mesmas práticas de anos anteriores, de candidatos, de presidentes, né, anteriores. Então, triênio após triênio, basicamente se vive o mesmo no Vasco, né? O Vasco se sufoca financeiramente porque não consegue captar mais do que realmente tem de pagar. Vários acionamentos na justiça, penhoras, e aí se recorre a esses vascaínos que realmente têm uma condição financeira diferenciada, que emprestam recursos, aí como tem emprestado ao longo dos anos o senhor Jorge Salgado. O Vasco se vê numa condição de assinar uma confissão de dívida, onde outro presidente, ou de repente até o próprio Campelo, se for eleito, vai ter que pagar isso futuramente, baseado em vendas de atletas e também em premiações de competições. Ou seja, o Vasco nem sabe qual é a colocação que vai ficar no Brasileirão e já comprometendo a renda. É a forma que se tem de fazer gestão? Beleza, mas é arriscado ou não? Porque aí você se coloca numa condição de pressão o tempo todo. Nós vimos lá a venda do Matheus Vital como foi, praticamente dado, né, ao Corinthians por conta de dívidas com empresários, por ter que pagar situações de salários. Tivemos o Luan, vendido ali para o Palmeiras, também praticamente dado. O Marrone, que poderia ter saído por muito mais para um futebol de fora, ou de repente um pouco mais valorizado aqui dentro do Brasil também, e teve que ser vendido às pressas para poder realmente o Vasco conseguir pagar os seus credores. E a gente vê uma dívida de 2013 com o Dinamite, amarrada a um contrato com a Nissan, que não saiu, que passou a ser uma dívida do Eurico, que ficou prometendo ali a venda de um atleta, e a gente volta em 2020, 7 anos depois, para fazer a mesma coisa, chamar um vascaíno que tem condição financeira diferenciada, como é o candidato Jorge Salgado, para pegar mais 2 milhões emprestado e ficar com um total de dívida aí de 7 milhões e 600 a pagar com premiações ou venda de atleta. Ou seja, esse ano, querendo ou não, o Campelo vai ter que vender um jogador para pagar essa dívida. Ou de repente, com a premiação do Brasileiro, que ano passado o Vasco nessa colocação, se fosse rebaixado, não receberia nem um centavo. Esse ano se promete aí 4 milhões e um pouquinho como prêmio mínimo para quem realmente ficar no Z4 e for rebaixado. Com uma premiação de 2020 menor do que a de 2019, o Vasco, que teve 14 milhões ano passado de premiação, na 12ª colocação, teria que ficar entre os 10 primeiros desse ano, para poder ter ali algo em torno de 16 milhões para a arrecadação final da competição. E aí o Vasco já estaria devendo 7,6 milhões ao senhor Jorge Salgado. Ou seja, metade da premiação estaria na mão do benemérito. Sendo que o Vasco ainda tem 4 folhas salariais para pagar: setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente está falando aí de 12 milhões de reais. Sendo que o Vasco vai, se ficar em 10º, teria 16. Então entendam que esse tipo de gestão é o que vai ficar o próximo triênio se ganhar, tomando dinheiro emprestado, comprometendo as premiações futuras, folha de pagamento a perder de vista aí, atrasada. Inclusive tem negociações que foram feitas de acordo com os jogadores que vão até 2021 os parcelamentos. Então o próximo presidente já entra com essa fatura. E está chegando mais uma aí, que é a do Benítez, que eu chamo a atenção aqui para essa situação do Benítez. É um jogador que vale a pena tecnicamente, sem dúvidas. É um jogador que do ponto de vista físico vale a pena, há que se discutir, porque vive lesionado, ou não se recuperou em definitivo 100% da lesão que tinha, e aí foi colocado em campo, e aí estourou de novo, né? Como foi o caso do Ricardo Graça, como tem sido o caso do Andrei. De repente pode até ser o mesmo caso do Juninho. A gente vê aí um planejamento de futebol que se atropela o tempo todo. Mas nessa situação do Benítez, o Vasco tem se acertado com o Independente,
O Vasco, que fez uma proposta, foi recusada a proposta inicial, refez aí uma contraproposta, melhor falando, onde vai pagar cerca de 14,3 milhões de reais de entrada, algo em torno de 2 milhões e meio de dólares, e parcelar o saldo da compra do Benítez durante aí o decorrer do ano que vem. Então, quem entrar já entra com essa situação apagada do Benítez. E aí, esses 14 milhões iniciais valem a pena realmente? O Vasco precisa desembolsar 14 milhões para ter o Benítez? E os salários? E a dívida com os credores? Então, torcedor vascaíno, será que realmente vale a pena tudo isso? Será que o Vasco tem condições financeiras de pagar esses 14 milhões? De onde é que vai sair os 14 milhões? Porque, vamos lá, o Vasco tem aí mecanismo de solidariedade do Alain e do Renato Kaiser, que vão entrar, mas deve dar algo em torno de 5 milhões, 6 milhões no máximo. O Vasco tem aí, talvez, eu nem sei, mas possa ser que ainda tenha um resquício da Copa do Brasil a receber, coisa que a gente não tem certeza. O Vasco, que já recebeu 5,9 milhões em premiações, poderia ter recebido mais se tivesse se classificado para as oitavas de final, deixou de receber aí mais 2 milhões em premiação. Mas se tiver, é algo pouco ali, né? Vamos supor que dê 7 milhões, o Vasco vai ter 7 milhões para receber. De onde é que o Vasco vai tirar 14 milhões para comprar o Benítez? Então, senhor candidato e atual presidente Alexandre Campelo, transparência é algo que precisa ser realmente mostrado nessa gestão. Chegue para o sócio torcedor, para o torcedor vascaíno, mais de 20 milhões de torcedores espalhados pelo mundo, e diga de onde vamos tirar recursos para pagar 14 milhões pelo Benítez. De onde vamos tirar 7 milhões e 600 para pagar o Jorge Salgado, que está com um contrato de confissão de dívida assinado por você? Como vamos fazer para pagar 4 folhas salariais do Vasco até o decorrer do final do ano, até dezembro? Se o Vasco ganhasse o Brasileirão hoje, 2020, o Vasco teria 31 milhões de premiação. Se a gente somar 14 milhões da dívida do Benítez, 7 milhões e 600 do Jorge Salgado e mais as 4 folhas salariais que o Vasco tem que honrar, dá mais de 31 milhões. Então, se fôssemos campeões brasileiros hoje, não pagaríamos por esses 3 compromissos. De onde esse dinheiro vai sair? É a pergunta que eu deixo aqui, tá? Lembrando, ratificando, eu não sou contra a contratação do Benítez. Pelo contrário, a gente precisa muito de um jogador tecnicamente desse nível. Tem ajudado bastante, a gente sente muita falta quando o jogador não joga. Mas temos que fazer conta, até porque ano que vem pode ser um outro presidente. Essa conta vai ficar para uma outra gestão. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, não esqueça, compartilha, faz esse vídeo chegar a mais vascaínos aí, para a gente saber a opinião, né, da galera. Valeu, um abraço, fica com Deus e até mais.